Paulo Pesolano há pouco concedeu uma entrevista no Uruguai e falou que chega amanhã aqui em Porto Alegre. O acerto está feito. Paulo Pesolano é o novo técnico do Internacional e ele abriu o jogo nessa entrevista lá no Uruguai e a gente repercute a partir de agora aqui no canal. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Logo mais, Paris Saint-Germain e Flamengo, final do Intercontinental. E à noite, 9h30, tem final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. Vai lá na KTO e faz o teu palpite com responsabilidade, tá? Bom, gente, vamos lá. Há pouco, o técnico Paulo Pesolano, acertado com o Internacional, concedeu uma entrevista a uma das principais rádios do Uruguai, a Rádio Espectador, e nessa entrevista ele falou sobre a negociação com o Internacional e inclusive deu uma escorregada, falando que sim, está acertado, porque ele chega amanhã a Porto Alegre. E isso foi dito pelo técnico, agora novo técnico do Internacional. Primeiro, na entrevista, ele fala que sim, está conversando com o Inter. Ele não, nas primeiras respostas, confirma o acerto, tá? Porque ele diz que ele tem também propostas da Europa. Ele disse que o mercado árabe já procurou ele em alguns momentos também. Ele citou Espanha e França como dois mercados que fizeram procuras a ele nos últimos dias. Lembrando que ele deixou o Watford da Inglaterra. Ele estava na segunda divisão, né, na Championship, brigando para subir para a primeira divisão, para a famosa Premier League. Ele fez só 10 jogos, ele teve problemas internos que fizeram com que ele fosse demitido lá no mês de outubro. Chegou em maio e foi demitido... Aliás, em maio não, chegou depois, bem depois de maio, e foi demitido em outubro. E aí ele diz, tem chances no Brasil, também na Europa. Por sorte, tenho muitos chamados. O único que eu quero pensar bem, a única coisa que eu quero pensar bem agora é no projeto, para não cometer o mesmo erro que eu cometi em ir para o Watford. Quando ele fala sobre o Inter, ele diz, o Inter é uma equipe grande, com muita história, e estamos conversando. Tem um interesse muito forte, está caminhando muito forte. Existe essa chance no Brasil e também na Europa. Eu quero um projeto que esteja alinhado com o que eu sinto e com o que eu quero. Eu estou escutando atentamente a oferta do Inter de Porto Alegre, porque é um grande clube. Já me informei sobre toda a estrutura do clube. Sabemos muitas coisas que podem acontecer. E aí ele dá a escorregada, porque ele diz que amanhã quinta-feira, ele virá ao Brasil. E ele mostra que ele já sabe de tudo mesmo. Começa dia 2 a pré-temporada, dia 8 ou 10 o Campeonato Gaúcho, no fim de janeiro o Campeonato Brasileiro, no meio de abril a Copa do Brasil, serão 7 ou 8 jogos por mês e são contra sempre equipes grandes. Olha só como que foi a frase e essa escorregadinha que deu o Paulo Pesolano confirmando o acerto com o Internacional. Es Brasil. Es una picadora de carne. Si vos, fíjate, yo mañana me toca ir a Brasil, arranca el 2 de enero la pretemporada, el 8 ya arrancás o el 10 ya arrancás el estadual, y fin de enero ya arrancás el Brasileirao, entre medio en abril arrancá la Copa de Brasil, entonces vos por mes jugás 7, 8 partidos, y son todos equipos grandes, y vos sabés que cuando vas a Brasil... Pero es diferente, porque el Watford es el club más inestable de Inglaterra, segunda y primera división. Eso no sucede en Inglaterra. En Brasil es normal, muy resultadista, porque son equipos grandes, y es normal. Y bueno, yo ya estuve en Cruzeiro, un equipo gigante también. Así que nada, sabemos a lo que vamos y sabemos lo que puede suceder, pero también lo que podemos lograr. É normal, papá, Aí que de então, repente... Paulo Pesolano, confirmando, amanhã chega do Brasil, chega em Porto Alegre para já
começar a pensar na temporada de 2026. Então o Paulo Pezzolano é o novo técnico do Inter, era a informação que a gente tinha ontem e trouxe aqui no canal, que hoje, quarta-feira, ele deve ser anunciado e, de fato, a ideia do Inter é anunciar hoje. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, materiais de anúncio já estão sendo preparados do Paulo Pezzolano, tá? Inclusive a gente estava no ar, no AM Colorado, o programa estava já, a gente estava se despedindo, dando tchau, e aí essa pessoa que eu tinha perguntado me confirmou essa informação de que tudo em relação ao anúncio, materiais, artes, estavam já sendo finalizados para que ainda hoje, entre hoje ou amanhã no máximo, se der algum problema, ele seja anunciado como técnico do Inter, mas ele mesmo confirma que chega amanhã a Porto Alegre. É uma entrevista bem interessante que vale vocês darem uma olhada, tá? Na Rádio Espectador do Uruguai, essa entrevista do Paulo Pezzolano, agora novo técnico do Internacional, porque ele fala, cara, ser treinador é 99% gestão. Só que nos clubes grandes, tu tem 70 pessoas trabalhando no clube, 30 jogadores, e tu gerir essa galera, eu que tô botando esse termo, né? Tu gerir esse pessoal, cara, tu tem que colocar eles alinhados no teu modelo, eles têm que estar convencidos e estarem motivados, acreditando no teu trabalho, e isso é muito importante. Ele fala também sobre seleção uruguaia, ele diz que sim, é um sonho, o sonho máximo da carreira dele, dirigir a seleção uruguaia, por mais que hoje tenha o Bielsa por lá, e ele diz que respeita muito o Bielsa, sabe que ele ainda vai ficar por lá, mas que é um sonho dele, que gostaria de ter um projeto para ele em relação à seleção uruguaia, e ele até revelou uma cláusula do contrato dele com o Inter, porque ele disse que ele bota isso em todos os contratos com todos os clubes, que é uma cláusula para caso tenha um convite da seleção uruguaia, ele ser liberado. Então essa cláusula vai existir no contrato com o Inter. Ele diz que isso não quer dizer que ele está se oferecendo ou algo do tipo, mas que ele não pode desperdiçar essa oportunidade caso ela venha a acontecer, e que geralmente todos os clubes que ele treinou e que daí ele teve que negociar antes entenderam essa questão que ele bota como uma cláusula contratual, tá? Então Paulo Pezzolano abriu o jogo, deixou claro que sim, será o técnico do Internacional. Eu só tô numa dúvida sobre isso que ele falou de vir amanhã pro Brasil, porque ele tem um evento amanhã sobre futebol, que ele vai palestrar lá no Uruguai. Tem que ver o horário desse evento, porque ele deve vir depois dele ou antes dele aqui para Porto Alegre, para aí sim encontrar o presidente Alessandro Barcelos. Vamos ver se o Abel já vai estar aqui, mas quem está lá no Uruguai e que conversou com ele foi o Felipe D'Alegrave e o Ricardo Caco Sobrinho, que já alinhavaram tudo sobre contrato e estão acertados. Então, Paulo Pezzolano é o novo técnico do Inter e nas próximas horas será anunciado. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esqueça.